ver se eu pego um. Ah, podemos, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo, que nós possamos, a partir de agora, aqueles que não irão nos ajudar no estudo, que deixe ponha, por favor, seu microfone no silencioso. Iremos hoje estudar mais uma vez o livro Libertação, capítulo 9, intitulado Perseguidores Invisíveis, que será apresentado pelo nosso irmão Milton, lá de São Luís, da Sociedade Espírita de Estudo, a Sociedade de Estudo Espírita Fraternidade. Temos no preparo a Cláudia, na prece inicial Nancy, nossa querida Nancy Hertal, e na prece final Francisco Sena. Nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para absorver tudo que nosso amigo Milton trouxe para dividir conosco. Paula, é com você, Paula. Vamos lá, leitura de preparo do livro Lorival Lopes, Sementes de Felicidade, a lição 188. Ninguém pode lhe roubar a paz. Nenhuma força exterior é capaz o suficiente para entrar em você e de lá arrancar a paz que você guardou. Sua paz, porém, é muito sensível aos seus pensamentos. Os do amor a elevam, os do mal a destroem. E você, portanto, que a eleva ou rebaixa, torna clara ou escura. Não trate sua paz com indiferença. Você depende da paz tanto quanto ela de você. Um bom estudo para nós. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos para aprender um pouco mais sobre esta doutrina bendita que tanta consolação traz às nossas almas. Na noite de hoje, nós te pedimos que a espiritualidade amiga possa inspirar o nosso irmão, que irá nos ajudar a entender um pouquinho mais desse capítulo, desse livro tão precioso de André Luiz, denominado Libertação. Que os estudos aqui contidos, Senhor, possam encontrar um lugar seguro dentro do nosso coração e possamos refletir sobre as nossas atitudes no nosso dia a dia. E assim, Senhor, procurar sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Abençoe a cada um de nós e também aqueles que, por algum motivo, não puderam estar presentes nesta reunião. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Nancy. Obrigado, Cláudia. Mais uma vez, nosso amigo Milton de Oliveira, né? Estamos recebendo esse querido irmão que contribui conosco, divide conosco essa tarefa nossa de estudar essas obras de André Luiz. Boa noite, Milton. A palavra é sua, meu irmão. Maravilha. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Nós estamos conectados aí por laços fraternos, vocês na Associação Espírita Fraternal, eu na Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, né? Somos irmãos e me sinto tão bem, né, de estar aqui com vocês, nem parece que a gente está a tantos quilômetros de distância, né? Me sinto muito próximo, muito acolhido por vocês aí, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, muito grande mesmo. Agradeço aí pelo convite, pela confiança e pela oportunidade. E a oportunidade de falar desse livro, esse livro ele é eletrizante, né? Ele traz uma narrativa ali que a gente fica,
Parece um romance, assim, uma coisa meio Sherlock Holmes, né? O que vai acontecer agora? O que vai... A gente fica ali vidrado no livro, né? O capítulo anterior terminou, só para trazer esse ganchinho, né? Termina com uma negociação ali é, é, bem difícil entre o Gúbio, que é o instrutor ali do André Luiz, nessa missão aqui específica, e o Gregório, né, que é um senhor das trevas ali, né, um sacerdote daquela cidade espiritual voltada para uma obsessão massiva, uma obsessão coletiva. E a gente vê a capacidade do Gubbio de ir ali discutindo e fazendo concessões e se fazendo cada vez mais humilde frente ao Gregório, se fazendo cada vez mais arrogante, e a gente vê a luz vencendo a sombra. Ele vai amolecendo de alguma forma ali o Gregório para conseguir o que ele queria, que era se aproximar da Margarida, que vai estar aqui no centro do capítulo 9, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, né, que é o Perseguidores Invisíveis. Então, o Gregório ele permite que o Gúbio, o André Luiz e o Eloy, eles se infiltrem entre os obsessores que estão ali molestando a Margarida, amando do Gregório, né? O Gregório, em algum momento ali no capítulo 8, já fala que, olha, nem que eu quisesse não teria mais jeito, porque já tem 60 servidores meus lá, e um deles tem uma questão específica com a família, então eu nem que eu quisesse daria para parar esse movimento, né? Mas o Gúbio insiste, e aí vão eles lá então para se aproximar da Margarida, né? Então o André Luiz ele faz uma descrição ali inicial da casa, né? A gente vê que é uma casa abastada, uma casa rica, é, financeiramente falando, né? Com jardins e tudo mais, mas o clima é depressivo, né? O clima é opressor, o clima é tóxico, né? Literalmente ali ele fala da dificuldade de respirar dentro daquele ambiente. A cidade ela está sitiada, né? Ela está completamente tomada, completamente vigiada por essa organização do mal que é liderada aí pelo Gregório, né, e amando dele. Então, entrando nessa casa, o Gúbio, o André Luiz e o Eloy, eles são levados até o Saldanha, que é o diretor da falange operante nessa operação de obsessão à Margarida. Margarida que tem laços, né, o André Luiz, ele deixa claro isso, tem laços filiais com o Gúbio, que é um instrutor, né? Isso vai ser importante aí para um ganchinho que a gente vai puxar mais lá na frente. Então, o Saldanha é esse diretor dessa operação de obsessão, e o André Luiz ele vai narrando de forma muito gráfica, né? Como ele faz muito bem, de forma muito até técnica, tudo que ele vai encontrando ali, tudo que ele vai vendo. Então, ele vai vendo que a Margarida, quando eles chegam ao quarto, ele percebe isso, né? Ela está submetida a operações magnéticas, tem dois obsessores debruçados sobre ela, ele vai ali sempre pontuando a fisionomia, né? A impressão visual que ele tem dessas figuras que estão ali, que são assustadoras, são figuras monstruosas, né? E tem dois ali que estão debruçados sobre ela, numa operação magnética das mais complexas ali. E aí chama a atenção ao que ele já tinha mencionado anteriormente, que são os ovoides, né? Os ovoides, que a gente não pode esquecer, são espíritos, né? São pessoas que estão temporariamente ali destituídas da sua forma humana. É meio que como né, vocês bem sabem, um coma do espírito, né? Eles estão naquela situação ali e são utilizados, devido à sua baixa vibração, nessas operações mais complexas de obsessão. E tem vários ovoides, André Luiz fala de cores e tamanhos diferentes que estão conectados diretamente ao cérebro da Margarida, né? Ele fala que é uma obra meticulosa e cruel. E aí ele fala uma coisa interessante, né? Até anotei exatamente aqui o que ele traz, o André Luiz, né? Que ele diz que ele já observou grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por ações fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Então, isso aqui é interessante que
em outros casos de obsessão que ele já narrou para a gente aí em seus livros, e outros que ele não narrou, mas que ele está citando aqui, tinha aquele que no nosso direito, né, chamado de crime passional, né, aquela coisa ali da ira, da raiva, de uma paixão muito forte que está movendo aqueles que estão ali desempenhando aquele papel de malfeitores, de obsessores, né? E aqui, ao contrário, ele vê algo friamente engendrado, friamente arquitetado, friamente operado, uma verdadeira organização criminosa, né? Então a gente pode imaginar, sabedores que somos das leis divinas, né, e dos atenuantes e agravantes, a gente pode imaginar os agravantes que tem numa operação como essa para aqueles que estão causando esse mal, né? Porque mesmo a nossa lei humana imperfeita, ela prevê que um crime que ele é realizado por conta de uma emoção muito forte, existe um atenuante ali. Bom, a pessoa, ela agiu, ela estava fora de si, né? Ela agiu por emoção. Diferente daquele crime que ele é pensado, calculado, que existe uma meticulosidade na execução, né? E é o caso aqui, né? Existe toda essa meticulosidade, né? Então aí ele vai narrando exatamente o que ele vai percebendo ali daquela operação. Eu confesso para vocês que foi bem difícil para mim fazer a sintetização, porque é tanta coisa interessante nesse capítulo, dá vontade, isso aqui eu tenho que falar, isso aqui eu tenho que falar. Daí eu, não, peraí, deixa eu ter que ficar só com o fundamental, né? Porque uma hora a gente tem que ser... tem que falar de maneira resumida, mas é muito rico o capítulo, né? E aí ele vai falando desse controle dos obsessores, né, sobre os centros metabólicos dela. Então, olha só, ele já está falando de uma obsessão que tem a contrapartida física, né? Aquilo ali tudo está sendo somatizado, já tem repercussões físicas no corpo da Margarida, né? Então, eles estão agindo sobre os centros metabólicos, controle sobre a pressão sanguínea dela, né, e que existem substâncias escuras ali que são dissipadas por eles e que ela está o tempo todo inalando pelos pulmões, né, causando então problemas ali nas células e nas fibras conjuntivas e, em consequência, causando úlceras, tá? Ulcerações na epiderme, né, úlceras na pele. Que as energias peço abrir um parênteses aqui, peço desculpa pela voz, gente. Essa gripe eu acho que eu peguei da minha filha. Só que com a vitalidade infantil, ela ficou só com o nariz escorrendo e eu tô há 3 dias tossindo com a garganta inflamada, né? Então, que bom, né? Que em mim foi pior, né? Mas já tô na fase de recuperação. Então, a energia do corpo dela está sendo sugada por essas formas ovoides, né? Então, eles vão fazendo esse papel aí de minar as energias, né? De minar as forças da pessoa, né? De sugar. E ele observa ali, então, uma destruição das células nervosas, né? E aí, aqueles que estão ali, aqueles dois que estão debruçados sobre ela, eles também agem sobre o cerebelo e sobre os nervos ópticos, né? Sobre os olhos dela, causando alucinações. Então, eles têm um domínio hipnótico, né? Um domínio de hipnose sobre ela, e ela tem várias visões, né? Que agravam o caso, né? Que pioram o estado emocional, o estado mental, o estado, enfim, espiritual dela. E aí, feito esse diagnóstico, né, André Luiz, então, observando toda essa situação, ele fala uma coisa bem humana, né, que a gente poderia pensar também. Lembrando que o Gúbio, ele tem laços parentais, né, e pelo que ele dá a entender ali, em algum momento o Gúbio já foi pai da Margarida, então tem esse sentimento paternal por ela. O André Luiz, ele lança aquele famoso "se fosse comigo", né, porque ele diz assim, que ele admira a calma, a tranquilidade, né, a serenidade com que o Gúbio consegue levar toda a situação, né, até sendo muito cortês com os obsessores. Ele fala que se fosse com ele lutaria com os perseguidores um por um, algo que talvez a gente pudesse imaginar também, né? Imagina nós vendo pessoas que nós amamos numa situação como essa, né? Então a gente vê a grandeza espiritual, a grandeza moral do Gúbio, né? E aí, com certeza, também trazendo a compreensão que ele tem a respeito do caso, de saber que é alguém que ele ama imensamente, mas que não chegou naquela situação ali por acaso. Ele sabe que houve uma história, né? Que
há um passo a passo para chegar até aí, né? E aí eu lembrei aqui do Livro dos Espíritos, na questão 467, né, quando eles estão trazendo aqui para a gente, Kardec está trazendo para a gente a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Questão 467 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A gente consegue se livrar dessa galera? Resposta dos espíritos: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Vejam que interessante isso aqui, né? Eles só se apegam por quem chama. É muito, não tem nada de passividade, isso aqui é muito ativo. Eles se apegam aos que os chamam e aos que, pelos pensamentos, os atraem. Isso aqui me remeteu muito à figura do vampiro, que inclusive é uma palavra utilizada aqui, né? Vampirização. Mas a figura ficcional, né? A figura ali dos filmes, dos livros do vampiro, ela tem essa característica de sugar a energia, né? Sugar o sangue com as presas ali, para se manter vitalizada. Ela suga outra pessoa, o que tem paralelo total com esse tipo de obsessão aqui, em que aqueles que estão ali estão sugando a energia vital do obsidiado. E também o vampiro ficcional, o vampiro da ficção, ele tem uma coisa interessante. Dentro dessa criação, dessa mitologia do vampiro, existe uma premissa, que é a seguinte: o vampiro ele entra na casa se a pessoa o convidar. O vampiro não consegue entrar, né, o Drácula ali, ele não consegue entrar numa casa sem ser convidado. E olha, vejam como provavelmente ali quem criou isso ali puxou insights aí do plano espiritual, né? Ele trouxe alguma informação do mundo espiritual, porque é exatamente o que acontece e é exatamente o que os espíritos estão falando aqui pra gente na questão 467, né? Os espíritos que obsidiam, né, que estão dedicados ao mal, só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, similaridade total aí com essa figura do vampiro, né? E de fato o que está acontecendo aqui é uma vampirização. Então, com certeza, de posse de toda essa informação, na sua qualidade de espírito, vejo, né, imagino eu, espírito bom, né? Lembrando ali da escala espiritual que nos é trazida aqui no Livro dos Espíritos, né? Dos espíritos imperfeitos, né? Aqueles que ainda estão ali tomados pela vaidade, pelo orgulho, pela ira, pela cobiça, pela inveja, né, que flutuam, tem uma zona ali, né, de mais baixa a mais alta, mas que flutuam com essas emoções meio animalescas, mas já querendo ser algo melhor. Esses são os espíritos imperfeitos. Não vou situar ninguém, cada um faz a sua autoanálise, né, mas eu tenho certeza que eu estou nesse número, né, porque eu sinto tudo isso aí. Os espíritos bons, que são a segunda ordem, compreendem Deus, entendem os desígnios divinos, né? Não são tomados por todas essas emoções, podem até sentir, mas não são tomados por elas, né? E aí, depois disso, tem os espíritos perfeitos, espíritos puros, né? Eu imagino que o Gubbel ele esteja nessa segunda ordem, de espírito bom. Então, como espírito bom, que enxerga a situação ali mais do alto, ele com certeza sabe da trajetória da filha amada dele, a Margarida, que está ali, entende por que aquela situação está acontecendo, né? Então, vejam como essa grandeza espiritual, né, esse patamar mais alto possibilita uma calma maior perante uma situação como essa, e também uma empatia com quem está praticando mal, que também tem sua própria história, como a gente vai ver nos próximos capítulos ali, a história do Saldanha, né, que é muito interessante, né? Então o Gubbel com certeza já chega ali antenado nisso tudo, então por isso tem essa tranquilidade, essa calma, mesmo vendo um ente amado ali sofrendo, né? Então o Gubbel ele começa a conversar com o Saldanha. E nessa conversa, ele colhe ali as informações que o André Luiz até comenta, que provavelmente ele já sabia, mas queria manter aquele papo ali, aquela conversa até para ganhar confiança. E aí o Saldanha vai dizendo que aquele serviço ali ele está ativo há 10 dias. E a gente então percebe como é rápida a coisa, não? Porque em 10 dias
houve essa dominação, né? Sobre os centros nervosos, sobre a pressão arterial, sobre o nervo óptico causando ilusões, né? Claro que a história é mais antiga, né? E tudo que foi possibilitando que essa obsessão acontecesse dessa maneira, mas o serviço ativo está acontecendo há 10 dias. Esses 60 servidores estão de forma mais ostensiva dedicados a esse caso, durante esses 10 dias, né? E aí ele diz que só faltam mais alguns dias para a solução, né? Que o Gubi até diz, a gente pode ajudar em alguma coisa? O Saldanha fala, olha, você pode até ajudar, mas aqui não tem mais muito o que fazer, né? Em alguns dias a solução vai, é, é, vai acontecer. Essa solução é o desencarne da Margarida, né? E aí a gente lembra do que o Gregório traz lá no capítulo anterior, né? Ele quer que ela sofra muito, ele diz como ela me fez sofrer, ele tem um amor por ela, né? E ele quer que ela o procure, o veja e o sinta na condição de salvador, né? Então ele quer que ela rasteje para ele, né? Para que ele sinta esse apreço vindo dela, não quer, ele não, deixa bem claro ali para o André Luiz, né, para o André Luiz não, para o Gúbio, na discussão, que ele não queria que ela ouvisse na condição de quem fez ela sofrer, mas sim de quem tirou ela do sofrimento. Então a gente imagina o que viria na sequência desse plano, né? Ela desencarnando nessas condições, e como seria todo o desenrolar. Então essa é a solução aí que o Saldanha fala, né? E aí se você fala da figura do marido, né? Daí o que é dito pelo Saldanha é que o marido dá a entender que é aquele morno, né? Que não tem vida moral, ele fala, olha, que passou da situação de alguém que gozava os prazeres da vida para a situação de um homem sério, mas que não tem nenhuma, né, nem é bom nem mal, né? Ele mais ou menos fala isso. Então não está em condições de auxiliar, não está em condições de ajudar. Ele até diz que eles não tiveram filhos, mas se tivesse ia ser para ele como brinquedos. Essa frase, para mim que sou pai, chama muito a atenção, né? Alguém que se tivesse filhos não se ligaria emocionalmente a esses filhos, a gente pode imaginar então a condição moral, a condição espiritual desse marido da Margarida, né? Bem, então o marido chega e aí eles vão à missa. Essa parte é interessantíssima, né? E aí o Saldanha até fala com um desdém, assim, né? Que eles vão à missa na esperança de melhoras. Ele já sabendo que não vem melhora nenhuma dali. Ele já sabendo as condições dessa missa e o que acontece quando você vai num lugar. Isso é um alerta para todos nós que estamos buscando um caminho de espiritualização, né? Seja na igreja católica, como dá a entender aqui que é para onde eles vão, seja numa igreja evangélica, seja num templo de Umbanda, seja numa casa espírita, seja aonde for, mas se a ideia é que os nossos problemas sejam solucionados, terceirizando, né? Meio que aquele negócio, me dá uma pílula aí para emagrecer, me dá um vídeo de 5 minutos aí para eu entender um conteúdo que eu precisaria, na verdade, de um mestrado para entender, né? Então, essa terceirização, ela não funciona para a educação, ela não funciona para um emagrecimento físico, e ela muito menos funciona para soluções morais e espirituais que a gente precisa. Então, aqui fica um alerta para a gente dessa busca por soluções mágicas e terceirizadas, né? Então, eu vou lá para resolver meu problema. Eu vou lá para que um milagre aconteça na minha vida. Eu vou lá para que o obsessor seja afastado, para que as minhas energias sejam limpas, o passe vai me renovar, né? Essa questão do passe até o próprio André Luiz ele traz lá no Missionários da Luz também, né? Que é um indivíduo chega na sequência de 10 passes e ele não fez nada para que houvesse uma aderência, uma absorção, a espiritualidade dá uma suspendida. Não é porque, não é por mesquinharia, né? Não vou mais distribuir passe para esse indivíduo aqui. É porque existe um trabalho a ser feito por ele e ele precisa entender isso, né? Então, eu estou fazendo esse adendo aqui até para deixar claro que não é uma exclusividade do lugar tal, da religião X ou da doutrina Y, né? Isso aqui vale para todos nós que estamos buscando esse caminho de espiritualização, né? Esse alerta que vai ser feito a partir de agora. Então, eles vão entrar no carro ali para ir para a igreja, apenas os dois,
Mas aí o André Luiz, ele relata que esse carro ele se transforma num verdadeiro carro de festa de carnaval, né? Que tem gente do teto até o paralamas do carro, né? E aí quando eles chegam na igreja, é muito interessante, né? Que ele diz que existe 5 vezes mais desencarnados do que encarnados. Interessante que essa média, ela se repete em algumas informações que a gente tem, né? O Emmanuel, ele traz essa informação em um livro dele. A Hermance Dufour, no livro Lírios de Esperança, ela fala isso também, de 5 a 4 desencarnados para encarnados, né? Então a gente tem um tipo de confirmação aqui dessa média. Então a gente pode imaginar aí quantos rodeiam a gente, né? E aí se a turma do bem, se a turma do mal vai depender da gente, né? Mas existe uma média aí de desencarnados para encarnados. Então eles falam que existem esses 5 vezes mais desencarnados do que encarnados ali no pavilhão da igreja, né? No templo ali que eles estão. E esses desencarnados em completo desequilíbrio, né? Numa situação de completo desequilíbrio. E aí ele diz que tem entre 700 e 800 pessoas, né? Eu, por curiosidade, fui fazer aqui uma continha, né, para saber, né? Um X, 5x é igual a, né? E aí eu cheguei aqui no número que se são 800 pessoas e tem 5 vezes mais desencarnados do que encarnados, são 133 encarnados e 665 desencarnados, só para a gente ter uma ideia de como que estava esse lugar, né? 133 pessoas encarnadas, 665, mais ou menos, pessoas desencarnadas ali, nesse lugar, rondando ali, em desequilíbrio. Ele fala que é uma algazarra, ele fala que é uma bagunça, né? Ele fala que é de ensurdecer o barulho que está sendo feito ali, né? Ele fala que é difícil respirar, que a atmosfera está pesada, né? Então, com certeza, não é o que a gente esperaria de um ambiente, de uma igreja, de um templo, de um lugar dedicado à espiritualidade. Porém, e aí tem que ter o porém, né? André Luiz ele relata uma surpresa confortante, porque dos adornos, né, das figuras que estão ali no altar, dos santos, né? Ele não fala os santos, mas dá a entender que é isso, né? Que estão ali no altar, e também da mesa ali, de todo o material da missa, irradia luz, né? Então, dos adornos e objetos do culto emanava doce luz, que irradiava para cima. E ele diz assim: fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. E ele fala que é como se fosse azeite e água, ou seja, essas energias não se misturam, né? Então tem essa luz em cima e tem essa atmosfera asfixiante embaixo, né? E olha que interessante isso, né? Então aí o André Luiz, mais uma vez, ele traz uma reflexão que a gente poderia fazer passando por essa situação, talvez fosse uma dúvida nossa também. Por isso que é muito bacana, é muito rica essa leitura do André Luiz, porque alguém na condição de aprendiz nos trazendo seu relato, enquanto está aprendendo com aqueles que já sabem mais, né? E aí ele faz uma pergunta sobre a idolatria. Ele fala, mas não é um dos mandamentos que não pode fazer e adorar figura, né, um santo de barro. Aí o Gúbio vai falar o seguinte, eu trouxe aqui entre aspas, né? Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação primordial é a de render culto na própria consciência. Aí vem o entretanto, né? O mais, o porém, o todavia, que aí, a partir daí, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Toda vez que vem esse entretanto. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis. Então vejam só, a bondade divina, as bênçãos divinas, o amor divino, aquilo que nos é trazido como benefício, o bálsamo que a gente precisa, ele vem na embalagem que a gente consegue consumir, na embalagem que nos é apreciável, que a gente consegue compreender, que a gente consegue tocar, com que a gente se afiniza. O conteúdo é divino, a embalagem não é tão importante, né? E a gente se preocupa muito com a embalagem, né? Nós somos
vivemos numa sociedade muito voltada para as aparências exteriores, né? Então, que nome que se dá para as coisas, como que é feito, se tem isso, se não tem. E aí o que o Gubo está falando, olha, Deus vai se manifestar em todos os lugares, isso não importa. E aí aqui a gente tem mentes infantis, então vai ser dado algo que é compreensível, que é palatável para quem está procurando aquele tipo ali de conexão espiritual, né? Isso aqui me lembrou o livro Boa Nova, lá do Espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo que narra, esse livro é muito gostoso porque ele traz um Jesus que a gente consegue enxergar aqui entre nós, né? A Bíblia traz aquele relato bem resumido, né? Bem histórico, né? Uma narrativa histórica. E livros como esse, do Humberto de Campos, né, e outros, trazem um Jesus que a gente vê assim caminhar entre nós. Um Jesus que ri, um Jesus que chora, né, um Jesus que acolhe, que compreende. E no capítulo que vai narrar o milagre da transmutação, em que Jesus, na festa de casamento, transforma água em vinho, Simão Pedro ele vai questionar Jesus, né? Senhor, isso não é incitar um vício, né? Incitar algo ruim, a bebida, transformar a água em vinho. E a resposta de Jesus ela vem numa simplicidade, numa singeleza, mas numa profundidade que a gente pode imaginar ali, como é que deveria ser ter essas conversas com Jesus, né? Ele fala: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Então, o que está em pauta ali não é o consumo do álcool, né, na festa, é o servir, é o auxiliar, é o ajudar, né? O Haroldo Dutra Dias, numa palestra falando sobre essa passagem bíblica, ele vai dizer que, vai falar, imagina a situação, né? Você está no casamento ali e aí o buffet acaba. Como é que você vai ficar frente aos convidados? E o que Jesus faz é auxiliar, ele ajuda, né? Então, a embalagem desse auxílio, ela não é muito importante, né? O que importa é o conteúdo, é o que está sendo feito, né? O que está sendo oferecido, o que está sendo ofertado ali. Então, bênçãos estão chegando para aquelas pessoas a partir de uma luz que irradia daquelas imagens, né? Então, não há fundamentalismo nessa doutrina do bem, né? Não há apego à letra, apego à forma, né? Há sim uma preocupação em amar, em auxiliar e ajudar a evoluir. E aqui também isso me lembrou uma passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem eu li inúmeras vezes, sem me aperceber de uma frase específica, né? Lá no capítulo Deixai que venham as minhas criancinhas, tem uma fala do João Evangelista. Essa passagem, né, Deixai que venham as minhas criancinhas, ela tomou uma conotação especial para mim depois que eu tive a minha filha, né? Então todo o paralelo com a infância, né, me chama muito mais a atenção hoje. E aí foi numa dessas que eu refleti numa frase específica que o João Evangelista diz que ele está falando sobre Jesus, e ele fala que Jesus é a claridade matinal. E aí eu fiquei pensando, como é que é a luz da manhã, né? Que uma coisa é você sair de um cômodo completamente escuro, em que você está sem nenhum estímulo de luz ali nos seus olhos, né? Nenhum estímulo visual, e de repente alguém acende a luz. É muito incômodo, né? A gente fica até meio cego por um tempo, até dói, né? Faz até mal para nossa vista. Mas a luz matinal não, né? Então tá escuro de noite. Só que a luz matinal ela vai surgindo, ela vai aparecendo, aquele céu ali que estava escurecido, né, que estava azul escuro, ele vai ficando roxo, depois ele vai ficando lilás, depois vai indo para um laranja, depois vai indo para um amarelo, até chegar numa coloração mais próxima ali do azul. Então tudo isso vai acontecendo ali. Então a luz matinal ela é sutil, ela é suave, e ela chega dando a possibilidade dos nossos olhos se adaptarem. Quando eu percebi isso, eu achei muito forte essa colocação do João Evangelista nessa definição para Jesus, né? Jesus é a luz matinal. Então, voltando aqui à frase do Gubbio, né? Nós temos aqui uma quantidade de mentes infantis. Mentes infantis precisam de alimentos infantis, de estímulos infantis, de brincadeiras infantis. O aprendizado é a partir dessas brincadeiras, né? Então, tudo tem uma adaptação. E Deus se adapta para chegar em nós de acordo com aquilo que nós conseguimos abarcar, de acordo com a nossa possibilidade, né? De acordo com aquilo que a gente já consegue fazer.
né? Então a gente vê aqui esse cuidado da espiritualidade nessa irradiação dos santos ali. Mas a idolatria, bom, mas benesse, né? É Deus chegando de alguma maneira nas pessoas. E a gente pode ir para outras figuras religiosas, né? Figuras de santos, o hinduísmo aí com seus muitos deuses, né? Outras religiões, é Deus. Deus se manifestando de diferentes formas para diferentes pessoas em diferentes estágios intelectuais, morais e espirituais, né? Mas ele sempre chega. E aí o Gubbel ainda fala que aqueles altares ali, por quase um século, recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Então, aquilo foi sendo aquela irradiação de quem chega ali olhando para aquelas imagens, imaginando Deus, imaginando algo superior a elas, aquilo também foi impregnando aquelas imagens, e a espiritualidade se vale disso. Ela utiliza essa matéria-prima para levar o benefício para quem está ali. Bem, a espiritualidade, ela leva o benefício sempre vai chegar, né? Estejamos aonde nós estivermos, né? Lembrando ali o Salmo, né? Esteja eu no abismo, esteja eu no céu, né? Em todas as direções, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me amas. Mas a gente absorver isso é uma coisa completamente diferente, né? E aí o André Luiz ele vai falar que os sacerdotes, que a média das pessoas ali não está em condições de absorver, não está em condições de receber aquele benefício. E ele vai falar de uma coisa interessante que a gente vê também em outras obras do André Luiz, em outras obras de outros autores, né, como a Hermance Dufour, o Emmanuel traz isso também em alguns momentos, que são as colorações, né? A cor denuncia ou traz, reflete uma escala espiritual, né? E ele fala que a maioria das pessoas ali está emanando cores pardo escuro ou cinzento carregado. E aí, me desculpe se tiver algum flamenguista, né? Mas ele fala da cor rubro-negra também, né? Ele fala o rubro-negro que denuncia cólera vingativa, nada a ver com futebol, tá? Só uma parte, tá? E aí, que todas essa percepção visual, ela traz uma ideia do que há dentro das pessoas e que a maioria ali, então, não estaria em condições nem de perceber essas irradiações, né? E que os sacerdotes e todos os assistentes ali, toda a comitiva de quem está operando a missa, idem, está no mesmo patamar dos fiéis ali, né? No mesmo patamar, né? Com essas cores cinzentas, com essas cores carregadas, né? E aí o André Luiz, ele percebe, então, no momento em que a missa se inicia, de fato, a chegada de 3 entidades sublimes, ele fala. E essas entidades, elas rondam por ali, elas magnetizam as águas, elas fluidificam as hóstias, né? Elas fazem todo o movimento de benefício. Só que os encarnados e os desencarnados que estão ali, eles sequer percebem, inclusive os desencarnados, sequer percebem esse auxílio, essa ajuda. E aí, mais uma vez, a gente lembra do próprio André Luiz, que está narrando a história no primeiro livro, né, no Nosso Lar. Quando ele desencarna, ele passa aqueles 8 anos nas regiões do umbral, né, uma fuga constante, ele querendo fugir daquela sede, daquela fome, daquele medo, daquela paisagem árida, daqueles acusadores que chamavam ele de suicida, ele não entendia por quê. E aí, depois de 8 anos, se vitimizando, né, só se perguntando por que eu estou passando por isso. Depois de 8 anos, ele, sem mais aguentar, cansado ali, exaurido, as máscaras todas racharam, caíram. E ele se debruça, ele cai, ele chora e ele ora. E nessa oração vem também uma compreensão, né, de, poxa, eu entendo agora o porquê que eu estou aqui, né, o que me trouxe até esse momento. E no momento em que ele faz essa conexão profunda, aí a gente entende lá Jesus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele percebe o bem que ele não fez, no amor ao próximo. Ele percebe o desligamento dele das questões espirituais, né, da deferência à criação, o amor a Deus, e ele percebe a desconexão que ele tinha com ele mesmo. Nesse momento ele se conecta então com ele mesmo. E aí ele enxerga a ajuda que estava ali. O ministro de Nosso Lar ali, por solicitação da mãe dele, que tinha muito cacife, né, que tinha muito
muito respaldo para solicitar ajuda direta para ele. E ele é então levado para nosso lar. Mas o interessante dessa história é que essa ajuda sempre esteve lá, desde o minuto zero, desde o primeiro momento. Isso é uma baita de uma lição para a gente também, né? O que essas pessoas estão vivenciando dentro desse templo, aqui narrado no livro Libertação, o que André Luiz passou no umbral, trazem a mesma mensagem, que é: a ajuda está sempre presente. A ajuda não falha. Deus está sempre conosco. Não existe afastamento, não existe abismo, não existe abandono. A gente está o tempo todo sendo acolhido, o tempo todo sendo amado, o tempo todo sendo auxiliado, o tempo todo estão sendo oferecidas para a gente ferramentas, conselhos, direcionamentos, afagos, consolos, o tempo inteiro. Só que a gente pode estar desconectado disso. Né? A gente pode estar com o nosso celular espiritual pode estar com o Wi-Fi desligada. Tem sinal demais, tá no 500G, né? Tá no 5 milhões de G. Mas a gente está com o Wi-Fi, pode estar com o Wi-Fi desligado, ou pode estar com o sinal bem baixinho. Não é falta de sinal, não é falta de conexão, é o nosso aparelhinho, né? É a gente. Então, essas pessoas assim como André Luiz, lá no nosso lar, estão desconectadas do auxílio, embora tenham a possibilidade de recebê-lo, né? Embora estejam tendo a oportunidade de recebê-lo. Isso aqui é algo para a gente pensar bastante, né? Quando a gente vai fazer um movimento em direção ao alto, né? Quando a gente vai fazer um evangelho, quando a gente vai fazer uma prece, quando a gente vai ao centro espírita, quando a gente vai fazer uma leitura, quando a gente vai entregar uma cesta básica para alguém, quando a gente vai dar uma palavra amiga, será que a gente está se permitindo receber todo o benefício que a gente tem para receber ali, né? E aí o André Luiz vai falar que algumas pessoas até fazem um movimento de sublimação, né, de elevação mental, de elevação vibracional, e ele percebe isso pela mudança das cores. Ele fala que reflexos arroxeados, né, então saindo ali do cinza, daquela coisa sem cor, daquela coisa parda e pálida, ele percebe cores surgindo, né, e ele fala desse roxo ali surgindo. Só que olha que interessante, no momento que isso acontece, no momento em que existe esse movimento das pessoas para o alto, ou seja, indo em conexão com esse benefício que está ali presente, né, com as entidades, com a luz que está ali, as entidades da turba, né, as entidades da desorganização, as entidades que estão ali para fazer a algazarra, para atrapalhar mesmo, algumas delas que foram com a Margarida e com o marido ali no carro, né, no carro carnavalesco, como a Ana Luiz fala, elas colam na pessoa e começam a atrapalhar, começam a conturbar. Aí a gente pode imaginar, né? Provavelmente todos nós já passamos por essa experiência. Eu vou falar por mim mesmo, passo de maneira frequente, sobretudo quando a gente está mais atrapalhado, né? E eu vou fazer uma prece, vou fazer uma leitura, vou ouvir uma música que me acalma. Começa ali, aí vem o pensamento no problema X, o pensamento no problema Y. Aquele diálogo mental fictício que a gente faz brigando com uma pessoa, que nunca vai acontecer, né? Quando a gente vê, tem tudo ali na nossa cabeça, menos aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, essa atrapalhação, né? Mas aí lembrando também do que diz, vou ler de novo até a questão 467, para a gente não se colocar na condição de vítima, tá? Porque isso é um perigo. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, não somos vítimas, né? Nós temos responsabilidade. Temos responsabilidade por o que acontece e o que deixa de acontecer nessas conexões espirituais que ocorrem com a gente, né? Então, não se conectar ao benefício e se conectar ao malefício é responsabilidade nossa, né? A gente não pode esquecer disso. Mas então existe esse movimento de atrapalhar, né? E aí o Guber ele vai falar o seguinte: André Luiz se impressiona com aquilo tudo, né? Se compadece, né? Ele fala, mas como que a gente faz então, né? Porque a pessoa está querendo melhorar e os espíritos estão querendo ali atrapalhar. Como é que a pessoa faz?
E aí o Gubbio ele vai trazer uma lição extensa, mas eu trouxe aqui um recortezinho pequeno, mas que traz a ideia, né? Diz o Gubbio, é nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apruma e se ilumina. E aí ele diz que nessa busca de espiritualização, além da purificação no sentimento, nos cabe combater a influência dispersiva e perturbadora. Então, não basta eu querer algo do alto, eu tenho que fazer um movimento aqui para subir, né? E aí a gente lembra mais uma vez de Jesus. Jesus sempre, em todos os benefícios, em todos os chamados milagres, né? Nós sabemos que não são milagres, não tem nada de sobrenatural na ação de Jesus, são ações naturais, mas com o imenso magnetismo dele, em todas as curas que ele promoveu, em tudo que ele fez, ele dizia uma palavrinha antes, né? Ou ele convocava a ação antes. Ele falava: vem até mim, vem e segue-me, levanta-te e anda. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e aí eu vos aliviarei. Vejam como tem uma sequência, né? Vinde a mim e então, né? Tá entre parênteses esse então, eu vos aliviarei. Então faz o movimento daí para cá, que eu vou fazer o meu grande movimento daqui até você, daqui até aí, né? Isso é muito representativo de como que a gente deve agir nessa nossa jornada de espiritualização, de busca por desenvolvimento moral, por desenvolvimento espiritual, por purificação, né? É uma academia, né? A gente tem que é um esforço, trazendo de novo aqui a palavra do Gubbio, né? Os atritos da marcha. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apruma e se ilumina. Então, nisso de ficar roxinho, ficar cinza, ficar roxinho, ficar cinza, né? Eu quero subir, mas tem alguém me puxando, eu que estou me puxando, eu quero ser anjo, mas eu ainda sou meio fera, então vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Nisso aí a gente está malhando, a gente está se fortalecendo, a gente está criando substância, né, para sermos melhores, né? É uma verdadeira academia espiritual, um exercício espiritual que a gente está fazendo, né? Então, para finalizar aqui, né, para ficar um tempinho aqui para discussão, eu sempre acho que eu falei 3 minutos, quando eu vejo passou 40. Gente, o que acontece com o relógio aqui? Mas já indo para o final. É, o André Luiz, ele relata, então, que todo o material do culto ele reluzia, mas o sacerdote, quando ele pega aquilo ali, ele apaga a luz, né? E que as hóstias também, elas reluzem, mas de todas as pessoas que foram lá receber a hóstia na hora que chega na boca, ela se apaga, ou seja, aquele benefício não chega na pessoa, com exceção de uma senhora. Com exceção de uma senhora, essa única senhora, uma jovem senhora, ele diz, ela consegue receber o benefício ali, então essa luz, ela se irradia no corpo, né, físico, no corpo perispiritual daquela senhora, né? Mais uma vez, então, dando a ideia de que o benefício sempre está lá, mas cabe a nós receber esse benefício. Cabe a nós sermos bons receptores do benefício, né? Possibilitar que esse amor se irradie em nós, né? Todo esse aparato que é possibilitado pelos espíritos superiores chegue até nós. Então, eu fecho isso aqui, esse capítulo me lembrou muito essa frase, né, com uma lição que é trazida por Emmanuel, quando fala sobre Jesus, né? Ele diz o seguinte: Jesus não é uma personalidade a ser cultuada, é uma verdade a ser vivida. Isso aqui acho que é uma premissa que a gente tem que ter assim em mente sempre, né? Não é apenas para a gente ficar olhando, nossa, quão grande, como, claro que isso também, né? A gente se impressiona e admira, né? E tem ele por modelo e guia, né? Isso é o que o Espiritismo nos traz, é nisso que a gente acredita. Então, quão grande ele é, quão maravilhoso ele é. Mas ele mesmo veio falar para gente que ele é o caminho, ele é um caminho para a gente chegar até isso, né? E ele também disse que nós somos Deus, ele também disse que nós um dia vamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Então ele veio se apresentar não para mostrar o quão maravilhoso ele é, mas para mostrar como nós um dia seremos, né? Então aqui esse capítulo traz desde a obsessão lá de Margarida e esse episódio aqui da igreja, acho que traz uma lição muito poderosa para a gente, de como que nós devemos fazer esse movimento em relação
ao auxílio que nós já recebemos. Não é que um dia a gente vai receber, é o auxílio que nós já recebemos. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar e deixo aí esse tempo, né, deixo aberto aí para as participações. Obrigado, Milton, mais uma vez. Nós temos aí 11 minutos, né? Está aberto, está franqueada a palavra. Aquele que desejar falar é só abrir o microfone, levantar o dedinho e se pronunciar. Eu quero agradecer muitíssimo a você, Milton, por esse estudo tão sensível e tantas reflexões que trouxe para nós, né? E principalmente esses ganchos que você faz com a vivência de Jesus e o que a mensagem dele significa para nós, humanidade, né? Porque esse é o caminho. Então, muito obrigada. Realmente um estudo lindo, muito, muito, muito você, sensível e lindo como você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Isso aí, Milton. Passo dar as palavras da Helena minha e olha quem veio te assistir. Você começou a falar, ele pulou no meu colo, ficou Linda. deitado aqui te ouvindo. Muito bom mesmo, Milton. Muito bom. Essa ligação também que você faz com os conteúdos de André Luiz, né? Fazendo a ligação com as obras básicas e outras obras que você citou aí do, do Irmão X, né? Foi maravilhoso, Humberto de Campos, né? Tudo isso aí vem só enriquecer os nossos estudos, tá? Foi muito bom te ouvir de novo, tá? E o convite para você voltar outras vezes, né, Se vocês Fernandinho? não falassem, se vocês não falassem, eu ia falar, ó, gente, me chame. Sim, ele estará conosco em maio, né? De volta. É, isso mesmo. Mais alguém? Nancy tá quietinha hoje, fala aí, Nancy. Não, as reflexões do Milton foram ótimas mesmo. Eu tinha assinalado algumas coisas aqui, mas ele foi direto ao ponto, então não me sobrou nada. Muito bom, meu amigo. Obrigado, Nancy. Todo mundo impactado, né? Viu, Fernando? É, e é legal que você vê que Marlene Nobre, quando lança o livro A Obsessão e Suas Máscaras, né? Ela faz uma compilação de toda essa coletânea de André Luiz, e você, quando traz para a gente no livro dos Espíritos essa influência que os Espíritos têm sobre nós, a gente vai lá no livro Ação e Reação, né? E vê o que Leonel vai falar nas escolas dos Vingadores, né? Que nós temos o desejo central e o tema básico. Então, ele começa a eliminar a mente, né? Se ele não encontrar a guarita, ele muda para o tema básico, né? O tema básico é aquele que está lá no íntimo. Quando ele encontra a guarida, ele vai como Sueli Calda-Chuber fala no Obsessão e Desobsessão, fazer a hipnose, porque deram guarida, né? Aí então ele começa ali a imprimir aqueles pensamentos que se chega a semana toda repetitivo para a gente devagarzinho, e é como você colocou aí, que a gente não sabe se é do bem ou se é do mal, e a gente vai dando guarida, não tem o pilar, né, do que ele fala aqui, da vontade, né? Manuel fala muito bem isso, da vontade, que é um atributo nosso, né? Mas obrigado, meu, mais uma vez, por esse estudo, né? Por tanta reflexão que você divide conosco. Eu que agradeço. Só, né, sua fala me lembrou, tem uma outra questão no Livro dos Espíritos, que eu gosto muito, quando
reli ela, buscando o tema mesmo, me esclareceu muito, que é o Kardec, ele pergunta se não seria melhor o que a gente pode fazer para diferenciar o pensamento que é influência externa daquilo que é nosso. E essa é uma questão chave, né? Para quem tem mediunidade ostensiva ou para quem não tem mediunidade ostensiva, isso é uma questão chave, né? Como é que eu sei, né? Como é que eu posso diferenciar? E aí a gente poderia imaginar o que vem, né? Vão trazer uma fórmula para a gente conseguir fazer essa diferenciação, né? Só que o que os espíritos falam é o seguinte: olha, se aprouvesse a Deus que houvesse essa diferenciação, ele daria claro para você. É justamente porque não é interessante fazer essa diferenciação, porque aí cabe a você o mérito e o demérito de acolher ou não a sugestão, seja externa, seja interna, cabe a você um mérito ou demérito de julgar aquilo ali, aquela ideia, aquele pensamento, né? Aquela sugestão que surge ali espontaneamente ou não, e falar, e aí, o que eu faço com isso? Né? Então, isso é uma mensagem que é muito boa para a gente, porque quer dizer que nós temos as rédeas, né? A responsabilidade está em nossas mãos, graças a Deus, né? Se tivesse na dos outros, estaríamos roubados, né? Mas a gente sempre pode fazer algo. Sim. Temos aí 5 minutos. É o que você falou, né, Milton? A gente fica terceirizando a vida da gente, né? Terceiriza para todo mundo. Só esquece de terceirizar para nós mesmos, né? Aí quando a gente vê, quando a gente abre os olhos, a gente está aí totalmente refém, né? Tá enrolado, né, Chiquinho? Ah, Que aí fica bem fácil, né? Quando a gente. Não, foi o outro que me falou, né? Então, preciso de ajuda. Então, não, é o outro que tem a resposta. Errei. Não, foi o outro que me deu uma dica errada aí, né? Me mandou um caminho errado aqui. Fica fácil. Nós gostamos de facilidade, né? Quem não gosta de facilidade. Mas trabalho de plantio, de semeadura, né? Ele sempre envolve muitas etapas, sempre envolve muito esforço, sempre envolve muito suor, né? Não tem como ser diferente, né? Tudo aquilo que é bom, a gente vê pela comida, né? Tudo aquilo que é bom porque é gostoso, mas que é bom porque faz bem também, tem um esmero, tem um preparo, né? Tem um plantio daquilo que está no solo, né? Depois você vai para a cozinha ali, tem também todo um cuidado, toda uma ciência da cozinha, né? Agora aquilo um enlatado, né? É só abrir, é fácil. Pode até ser gostoso, mas não faz bem, né? Então, tudo que é bom é mais custoso, né? Mas os resultados são muito melhores, né? Isso vale também para nosso alimento espiritual, né? Que é bom, exige trabalho, né? Esforço, né? Existe trabalho. A nossa educação, né? A educação dos filhos, né? Nossa, eu tenho muita preocupação agora, né? Com a Flor, com a minha filhinha, eu vejo como que o tempo todo a gente tem que estar se vigiando, porque, meu Deus, o que eu vou passar para ela? Ela faz muito mais o que eu faço do que o que eu falo, né? Então, Sim. o trabalho é grande. E até interpretar a mensagem de Jesus, né? Tirar o espírito da letra. Exige um trabalho nosso, né? De percepção, de reflexão, de vivência, né? Você vê quantas religiões existem em cima de uma única mensagem, né? Justamente porque gera interpretações diversas. E as interpretações, muitas vezes, são aquilo que eu quero, aquilo que me favorece, aquilo que é mais fácil para mim, né? Então, Fechou seu áudio, seu João, fechei. microfone. Interpretar Jesus com a mensagem que ele realmente queria trazer para nós, né? Do esforço pessoal, do trabalho de cada um, né? Da responsabilidade que cada um tem, como você bem colocou, né? Por suas escolhas. Isso aí exige um trabalho muito grande de cada um de nós, né? Se fosse simples, Deus já teria nos criado com esse conhecimento, né? Se ele deixou para a pois gente é, descobrir, é porque é nesse caminho que está todo o, o segredo do caminhar, né? com certeza. Eu tinha falado que essa mensagem do Vinde a Minhas Criancinhas, né, tem me chamado muita atenção, porque eu fico fazendo os paralelos aqui, né, com o que eu vivo com a minha filha.
Minha filha hoje é a minha maior professora, né? Eu aprendo todo dia com ela, né? No que eu tento passar para ela e muito do que ela passa para mim também. E eu vejo muito isso que você colocou, né? Se eu faço algo por ela, ela pode até ficar satisfeita, porque ela vai ter o que ela queria. Mas a cara dela, quando ela consegue fazer, né? Quando eu estimulo, quando a gente diz aqui, assim, né, eu e minha esposa, filha, vai, você consegue. Primeiro dela se sentir assim, poxa, eles acreditam em mim, né? A gente já percebe aí uma felicidade dela em relação a isso. E quando ela consegue, ela vira, papai, eu consegui, né? Mamãe, eu consegui. Então, é isso, né? Então, quando nós olhamos no retrovisor e a gente vê as nossas conquistas, que gostinho bom que dá, né? De falar, poxa, isso eu já não faço mais, isso eu já faço, antes eu não fazia. É muito bom, né? E imagina quantas outras alegrias a gente vai ter aí na nossa marcha evolutiva. Então, graças a Deus que é dessa forma, né? Que não foi um chipzinho de perfeição já implantado ali na gente, né? Uma conquista nossa e assim, essa conquista da felicidade é muito mais gostosa, faz muito mais sentido, né? Sim, com certeza. Chiquinho, chegou o nosso momento de encerrar. Você faz a prece final. Faço. Antes de fazer, agradecer mais uma vez aí, Milton, tá? Muito obrigado, tá, Milton? De você vir lá de distante para falar aqui em Nova Friburgo, né? Sentir um pouquinho do frio da cidade, né? É ubiquidade, né? Isso aí. Eu que agradeço, viu? Muito prazeroso estar com Abraço aí a vocês. sua Obrigado família, mesmo. tá? Tantas de duas pernas quanto as de quatro, tá? Perfeito. Obrigado para vocês também. Então, Senhor Deus, nós vamos agradecer agora esse momento de paz, de tranquilidade que tivemos aqui nessa sala virtual. Agradecer ao nosso irmão Milton pelo seu esforço, pelo seu carinho, pelo seu carisma, desejando que ele, juntamente com seus familiares, sejam muito felizes, tenham saúde, paz, tranquilidade, que o nosso irmão continue esse estudioso e compartilhando com todo mundo os frutos dos seus estudos. Também pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, que passa, Senhor, pelas situações de provas e de expiações, onde houver uma lágrima, uma dor, uma questão de obsessão, irmãozinhos equivocados que ainda estão, Senhor, presos, atrelados às coisas materiais, que eles também possam ser merecedores de uma gota do seu orvalho, do seu amor, da sua luz, Senhor. Mas, Senhor, que a sua vontade se prevaleça, porque o Senhor sabe que é melhor para todos nós. Da nossa parte, Pai, encerramos este encontro de almas com Jesus, dando graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Chico. Obrigado a todos. Obrigado, Milton, mais uma vez. Semana que vem nós vamos receber para o capítulo 10 nossa irmã Rita Core, que é do Centro Espírita Joana de Ângeles, lá de Laje de Muriaé. Então, estão todos convidados para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo.